Começar o videozinho aqui. Meu nome é Felipe Almeida, sou nutricionista e eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui. Eu não vou ficar fazendo edição, colocando vinheta, nada disso, que eu não gosto e não quero perder tempo editando. Eu vou simplesmente falar, vou simplesmente conversar, mostrar minha opinião a respeito de algum assunto, opinião baseada em evidências. E eu quero ver se isso aí vai ter um alcance legal, se isso aí vai ser interessante para vocês, que muitas vezes eu faço um conteúdo muito técnico no Instagram, então eu fiz uma enquetezinha lá, o pessoal preferiu que eu falasse de uma forma um pouquinho mais leiga, ou mesclasse. Então, por enquanto eu vou fazer de uma forma mais leiga, tá? O máximo possível, às vezes não é tão possível isso. E vamos ver como é que vocês vão reagir, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar, primeiro tema, primeiro vídeo, é o que eu mais falo ultimamente, o que eu mais debato e o que infelizmente o pessoal ainda tem mais dúvidas. O que é? Dieta low carb, tá? Então, primeira coisa, o que é uma dieta low carb? Aqui eu vou falar do que a ciência apresenta, não é do que a blogueira fala que é low carb, não é do que a Nutrient Age, não sei o que, não é do que o oftalmologista fala que é low carb, tá? É do que a ciência apresenta como low carb. E o que a ciência apresenta? Geralmente, os estudos mostram, os autores avaliam low carb como 40 a 45% do total de calorias diárias, tá? Ou também de 100 a 130 gramas de carboidrato ao longo do dia, tá? Isso aí seria o que alguns estudos, alguns pesquisadores mostram como low carb. Como que funciona isso na prática? Vamos pensar no meu caso, eu estou esfregando os olhos aqui que estou morrendo de sono. Consumindo 2.000 calorias por dia. Se eu for consumir 40% de calorias de carboidrato, eu vou consumir 800 calorias de carboidrato. Quanto que dá isso em gramagem? Dá 200 gramas, porque 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 200 vezes 4, 800, certo? Então, 200 gramas de carboidrato, outro erro comum, não é 200 gramas de um alimento, tá? É 200 gramas do nutriente carboidrato. Então, vamos pensar 100 gramas de arroz. 100 gramas de arroz tem 22 gramas de carboidrato, tá? Nesse contexto de 200 gramas de carboidrato, eu posso usar bem mais que 100 gramas de arroz. 100 gramas de feijão, mais ou menos 18 gramas. Uma banana média, 18 gramas também de carboidrato, tá? Isso é uma média. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é quanto de carboidrato que vai entrar na sua dieta low carb, tá? Você não precisa cortar arroz, não precisa cortar feijão, não precisa cortar leite, que tem mais ou menos 10 gramas em um copo de 240 ml, tá? Dá para encaixar. É claro que se for uma dieta muito mais restrita em carboidrato é mais difícil. Você entrar numa cetogênica, por exemplo, com mais ou menos 20, 50 gramas de carboidrato e muito mais gordura, é mais difícil colocar esses alimentos, né? Porque também a gente vai priorizar aí os vegetais, tá? Qual que é o grande engano aí da dieta low carb? Para mim, o grande engano é não saberem que é uma dieta, não é um estilo de vida, tá? Você não é mais saudável por ser low carb. Se você acredita nisso, sinto muito, você está enganado, tá? Você não é hashtag comida de verdade, você não é nada disso. Você consegue ser hashtag comida de verdade comendo um monte de banana por dia e não vai ser um low carb, tá? Não é por isso que a banana é de mentira. Arroz e feijão também são de verdade, tá? Não sei se te contaram. Então, pessoal, o que eles pensam para falar que a dieta low carb emagrece mais? Eles pensam na insulina primeiramente, né? Que quando a gente consome mais carboidrato, consome mais glicose, então dá um sinal para a insulina agir e fazer o transporte da glicose. Aí eles pensam, mas a insulina ela é lipogênica, ela forma mais gordura. Sim, esse é uma das ações dela, um dos mecanismos dela, não é o único. Aí eles pensam, vou inibir a insulina porque aí não vou engordar. Só que não é só isso que faz tecido adiposo, tá? Excesso de gordura, gordura dietética, também faz tecido adiposo. Se você come 1 quilo de bacon, se você vive de óleo de coco, se você come um monte de maminha, de picanha, as gorduras não vão sumir, elas não vão para Nárnia e desaparecer no seu organismo, tá? Não vai aumentar a sua termogênese a ponto de simplesmente sumir a gordura ingerida, tá? As calorias contam sim. A maioria das pessoas que defende a dieta low carb fala que calorias não importam. Aí você pergunta, onde que você viu um estudo, calorias não importam?
elas vão falar, ah, tal, porque tal doutor falou isso. Muito raramente vão me citar um estudo científico onde mostraram que um grupo consumia absurdamente mais calorias com pouco carboidrato, outro não, e esse grupo consumiu mais, emagreceu mais. É sempre essa falácia de autoridade de eu vi um doutor falando, ah, eu vi no Instagram. Isso não é evidência, tá? Qualquer um fala o que quiser. Por isso que quem me acompanha há mais tempo sabe que eu deixo o estudo lá e quando possível, quando aberto, eu deixo também alguns gráficos, alguma coisa do tipo, alguma tabela para o pessoal acompanhar os resultados também, tá? Aí o pessoal fala, ah, mas eu vi o estudo que a dieta low carb emagreceu mais, tá? Outra coisa, leiam os estudos, não acreditem que uma pessoa falou que é verdade. Muitas vezes o estudo não mostra isso, já aconteceu muito de eu pegar e falar, ah, tal doutor falou que a dieta low carb emagreceu mais. Quando eu fui ver, foi nos primeiros 2 meses. No terceiro mês em diante foi a mesma coisa, tá? Sendo que a dieta low carb era bem mais difícil por os participantes seguirem, né? Eles não tiveram uma adesão tão boa, isso é muito individual, e acabou que os próprios pesquisadores defendiam uma dieta com adesão, não a dieta low carb. Mas como ninguém lê, usam qualquer referência e pronto. Outro erro comum que eu vejo em estudos é não parearem as proteínas. Pega um grupo low carb, outro grupo low fat, né, baixa gordura, e dão mais proteína para o grupo low carb. Qual que é o problema disso? Se a diferença for alta entre um e outro, a dieta que tem mais proteína terá um pouquinho mais de ação termogênica, porque a proteína ela gasta mais calorias para ser metabolizada, tá? Não estou falando que as calorias dela não contam. Estou falando que ela tem um gasto energético um pouquinho maior do que as gorduras, do que os carboidratos. E isso aí, no final, pode fazer diferença. Qual que é o erro mais comum? O erro mais comum é medir em peso. Quando você corta carboidrato, você perde água, porque a glicose puxa água, porque seu glicogênio muscular hepático puxam água, tá? Isso é normal. Então, se você corta mais carboidrato, você vai perder mais peso hídrico, não mais gordura, tá? Tem uma grande diferença. Isso aí a gente sabe desde os anos 70, 80, quando começaram a fazer estudos medindo também a perda de água e viram que era essa a grande diferença, tá? Até hoje tem esse mito e eu não sei porquê, sendo que a gente tem estudos antigos que já mostram isso. E eu já postei eles também para vocês. O que acontece? Você vai falar para mim, ah, mas e quanto à insulina? Bom, a insulina tem sim seu papel de lipogênese, mas tem diversos outros papéis, tá? Ela vai aumentar a síntese proteica, aumentar glicogênio, ela não vai simplesmente, deu pico de insulina e engordou. Não é assim que funciona. É claro que não é interessante você ficar dando um monte de pico de insulina, fazendo uma dieta com alta carga glicêmica, pensando em emagrecimento, tá? Até porque quando a gente pensa em emagrecimento, a gente vai pensar também em saciedade para dar mais adesão. Uma dieta que dá mais saciedade provavelmente vai ter baixa carga glicêmica na maioria das refeições, então não vai ter esse pico de insulina tão grande. A insulina dá saciedade, que pouca gente comenta, mas por um período de tempo ali um pouquinho mais curto, tá? Então isso daí é um problema. Mas não quer dizer que estimulou a insulina, você vai engordar, tá? Se fosse assim, as dietas com mais carboidrato, 40, 50%, sempre engordariam mais que as dietas com menos. E nos estudos controlados, nas revisões que a gente tem do JAMA, do American Journal of Clinical Nutrition, outros estudos que eu já cansei de postar, a gente vê que não é isso. A gente vê que quando eles pareiam as calorias em cada grupo e as proteínas, dividindo apenas o resto das calorias em carboidrato e gordura, é muito pouca diferença. Às vezes o grupo de baixo carboidrato leva uma leve vantagem no início, tá? Os primeiros 2, 3 meses, às vezes não, tá? Mais engraçado é que o consumo de carboidrato gasta mais calorias que o consumo de gordura. Tanto que a gente pega estudos em overfeeding. O que é overfeeding? É quando o cara consome acima das necessidades. Vamos pensar, minha necessidade é 2.000 calorias. Eu consumo 3.000. Aí eu vou consumir 3.000, uma hora de esses 1.000 a mais de mais gordura. E na outra semana, esses 1.000 a mais de mais carboidrato. O que vai acontecer? O que os estudos mostraram, que o consumo maior de carboidrato engorda menos que o consumo maior de gordura. Só que esses estudos são estudos pequenos, porque colocaram geralmente pessoas obesas e com sobrepeso numa câmara metabólica e eles meio que ficavam internados. Isso aí já era um custo muito alto, tá? E outra coisa, é difícil a gente falar só com esses estudos que o carboidrato engorda menos, tá? A gente tem uma premissa com esses estudos
Mas quando a gente pega outros estudos em que isso não acontece, não tem um controle adequado, assim, de internar o cara, mas tem mais pessoas participando, porque não tem tanto controle, a gente vê que engorda igual, tá? Não tem muita diferença entre os dois. Então, também seria um pouquinho irresponsável da minha parte falar que o carboidrato engorda menos. E tem outras coisas que a gente tem que analisar. Primeiro, atividade física. Se o cara quebra glicogênio, na hora que você ingere glicose, seu corpo tem a prioridade de restaurar o glicogênio. Muscular, hepático, tá? Atividade física quebra um pouquinho esse glicogênio. Então, ainda mais se for de longa duração e intensidade, né? Vai ter uma maior quebra de glicogênio e na hora que você ingerir carboidrato não vai virar gordura, é óbvio, né? Porque seu corpo tem prioridades. A gordura é formada no excesso, tá? Então a gente vê que tem muito erro nessa dieta low carb. Outra coisa que é comum é que falam que as calorias não importam. A gente não tem um estudo que um grupo consumiu 1.000 calorias a mais de gordura e emagreceu, enquanto o outro consumiu menos de carboidrato, engordou ou não mudou. A gente não tem isso. Quem fala que calorias não importam se baseia numa premissa errada de que o que importa são seus hormônios, que o carboidrato vai aumentar a insulina, vai diminuir a testosterona, tanto que a gordura aumenta a testosterona. Isso daí é uma análise muito simplista da bioquímica, tá? Se a gente falar que gordura aumenta a testosterona porque forma colesterol e colesterol faz síntese de testosterona, a gente está vendo um único caminho ali dentre milhares. Isso aí não é certo, tá? Porque se fosse assim, fisiculturista não aplicava a testosterona. E era só tomar colesterol, né? Não faz muito sentido. Então, outra coisa, vou só esfregar meu olho aqui que eu tô morrendo de sono. Então, isso aí é outra coisa que está errada, tá? Falar que é o balanço hormonal que importa. Muita gente fala, não pode comer carboidrato de manhã porque você vai quebrar seu cortisol e o cortisol é emagrecedor. Só que a gente já tem estudos que o grupo que consumiu carboidrato de manhã tinha ainda um pouquinho mais de cortisol do que o outro grupo que não consumiu. Uma diferença, assim, não clinicamente grande, tá? Mas mesmo assim, houve uma leve diferença. Foi mais para quebrar essa falácia de não pode comer carboidrato de manhã porque vai diminuir o cortisol. Por que eles falam isso? Porque o cortisol, o glucagon, a adrenalina e GH, eles agem quando a gente tem menos glicose disponível. Então, eles agem para manter a glicose sanguínea e você não desmaiar, tá? Seu corpo é esperto, seu corpo não é burro. E eles também têm uma leve ação lipolítica. A adrenalina tem uma ação um pouquinho maior, uma ação de quebra de gordura. Só que isso aí não é uma ação tão forte para as calorias não importarem, tá? Por isso que a gente não tem estudos mostrando isso. Que você consumindo mais calorias, você vai emagrecer mais se for a parte de gordura para os hormônios. Isso aí não tem estudos. Geralmente quando eles falam isso, eles pegam grupos que têm uma alteração hormonal, tipo adolescentes, tá? Não é certo a gente pegar esses grupos assim e relevar para todo mundo. Até porque mesmo esses estudos, os autores não falam isso, tá? Quem fala isso são esses gurus fitness, esses nutricionistas, essas nutricionistas que querem chamar atenção para algo novo, para uma prática milagrosa de emagrecimento que não existe, tá? Então não são seus hormônios necessariamente que vão mudar com a gestão de um substrato energético, tá? A única coisa que acontece é, se você diminuir demais as calorias, a sua ingestão calórica diária, você vai ter uma diminuição de testosterona, uma diminuição de leptina, tá? E isso não é legal. Vai ter um leveamento de grelina, possivelmente, vai ter mais fome, porque seu corpo busca recuperar o peso perdido, tá? Mas não é que as calorias simplesmente não importam, vamos melhorar os hormônios. É uma sincronia ali, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, que agora eu esqueci porque eu estou com sono, mas eu vou lembrar. Muita gente também se baseia na premissa de que se você cortar carboidratos a longo prazo, você tem um rendimento maior. Isso aí também não é verdade. Você consegue a manutenção do seu rendimento. Seu corpo também é inteligente, ele consegue usar a gordura como substrato energético. Mas aumentar o rendimento, não manter, aumentar sem carboidrato é bem mais difícil. A gente tem um estudo do vôlei aqui que mostra isso, mas ele não está bem pareado, tá? Então ele mostra que é um cara ali, um outlier que conseguiu aumentar o rendimento em um sprint
mas não são todos que conseguem. Tanto que a maioria esmagadora dos estudos mostra que o maior consumo de carboidrato aumenta o rendimento. Eu não estou falando de manutenção, estou falando de aumento de rendimento, tá? Então, é outra coisa interessante. A gente não pode se enganar com isso, falando que gorduras vão aumentar seu rendimento, porque não? A chance de cair, principalmente nas primeiras semanas, até seu corpo se acostumar, são grandes, tá? Não quer dizer que a longo prazo não seja uma estratégia positiva, pensando que é o tipo de estratégia que poupa glicogênio, tá? Bom, acho que é isso. Deixa eu pensar aqui se eu já falei de tudo. Acho que eu falei, tá? Acho que eu falei de tudo. Bom, quem tiver alguma dúvida aí, manda para mim que eu tento responder. Lembrem, faltou uma coisinha. Outra coisa que eles fazem nos estudos é mostrar melhor efeito da dieta low carb em diabéticos. Isso é meio óbvio, tá? Você vai ver, tem esse tanto de estudo que prova que low carb é melhor. Você não precisa nem abrir, você vê no título lá, tá tratando de diabéticos. Então, como são pessoas que têm menor produção de insulina ou produção alguma de insulina, é óbvio que a low carb vai ser melhor. Necessária? Nem sempre. A gente consegue melhorar a glicemia de um diabético fazendo uma dieta com restrição calórica, tá? A gente consegue fazer ele perder peso também e, dependendo se for um diabético tipo 2, muitas vezes a gente consegue até mesmo fazer uma periodização, mas não quer dizer que sempre a low carb é melhor. Quer dizer que ela é uma ótima estratégia, tá bom? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Seria a mesma coisa que eu pegar um doente renal crônico e falar, olha, proteína é péssimo, não consumam proteína, tá? Então vamos tomar cuidado com o público estudado. Então tem algumas coisas que a gente vai olhar na metodologia. Público estudado, a gente vai olhar como que foi pareado, se estão o mesmo total de calorias nos grupos, né, low fat, low carb, e o mesmo total de proteína, e se é o mesmo total de atividade física também, isso é interessante. Outra coisa que a gente vai olhar nisso daí é se os caras perderam água, perderam peso, perderam gordura. E o que que mediu isso? Se for bioimpedância, dificilmente a gente vai ter um resultado fidedigno, tá? Então tem que olhar tudo isso. Tá, eu fiz um vídeo, era para dar 10 minutos, deu um pouquinho mais, espero que não tenha problema. Vamos postar ele agora. Se vocês gostarem desse modelo de vídeo, eu faço outros, tá? Não buscando tantos artigos, que são coisas que eu já falei muito no Instagram e vocês conseguem enxergar lá, vocês conseguem ver os papers lá, mas qualquer dúvida pode pedir algum paper aí, que de low carb é o que eu mais tenho, é o que eu mais estudo, tá bom? Então é isso, quem gostou aí, deixa um like para saber se o modelo está agradando, e vou tentar mesclar entre vídeo assim e vídeo um pouquinho mais técnico também, a não ser que vocês não gostem desse modelo, aí eu volto a fazer só vídeo mais técnico. Beleza? Boa noite e até mais.